Olá, pessoal! O tema da aula de hoje do professor Valentim será grandezas. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandeza é algo que pode ser medido, contado ou comparado. Alguns exemplos: volume, massa, comprimento, velocidade, tempo. A relação entre duas grandezas pode resultar em outras grandezas. Vamos ver dois exemplos. Exemplo 1. A grandeza velocidade é a razão entre a grandeza distância percorrida e a grandeza tempo. Velocidade é igual distância dividido pelo tempo, que é uma razão. Segundo exemplo, a grandeza aceleração é a razão entre a velocidade e o tempo, que são duas grandezas. A igual a velocidade dividido pelo tempo, que é uma razão. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Vamos ver agora o que são grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Agora vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Velocidade e distância. Quanto mais veloz você for, maior será a distância que você irá percorrer em um determinado tempo. Nós vamos na Lagoa do Taquaral correr durante 1 hora. Aquele que for mais rápido fará um percurso maior do que aquele que for com uma velocidade menor. Conclusão: velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. Exemplo 2. Tempo e distância. Quanto mais tempo você ficar andando ou correndo, maior será a distância percorrida. Vamos novamente até a Lagoa do Taquaral. Vamos correr. Quanto mais tempo ficarmos correndo, maior será a distância percorrida. Conclusão: tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Vamos a mais 2 exemplos. Primeiro exemplo: se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos mesmos. Confira pela tabela abaixo. Cadernos e valores. Essa tabela é referente ao exercício número 1. As grandezas são cadernos e valores. Quando eu tenho 3 cadernos, custam R$8. Quando eu dobro esse caderno, 3 vezes 2, tenho 6 cadernos. O valor também vai dobrar. 8 vezes 2, 16. Quando eu dobro os cadernos, eu tenho 6 vezes 2, 12. Também dobra o valor. 16 vezes 2, R$32. Pela tabela anterior, podemos concluir que estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, uma vez que dobramos a quantidade de cadernos e o valor. Exemplo número 2. Um automóvel move-se a 60 km por hora e, em determinado período de tempo, consegue percorrer 240 km. Se esse automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo. A tabela é referente ao exercício número 2. Velocidade, quilômetros por hora, e distância, quilômetros. Quando temos 60 km por hora,
A distância é 240 km. Dobramos a velocidade, 60 vezes 2, 120 km por hora. Também dobramos a sua distância, 480 km. Conclusão. Quando dobramos a velocidade, dobramos a distância. Estamos trabalhando grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Agora vamos ver o primeiro exemplo. Um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, levaria apenas 2 horas para chegar ao mesmo destino. Agora vamos montar uma tabela com as grandezas do exemplo 1. A tabela é referente ao exercício número 1. As grandezas: velocidade quilômetros por hora, tempo horas. 60 km por hora em 3 horas, 90 km por hora em 2 horas. Quando aumentamos a velocidade, diminuímos o tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Exemplo 2. 5 operários levantam um muro em 10 dias. 25 operários levantam o mesmo muro em 2 dias. Vamos montar uma tabela do problema número 2. Operários e dias, que são as grandezas. No problema, temos cinco operários em 10 dias, 25 operários em 2 dias. Então, quanto maior o número de operários, menos dias. Grandezas inversamente proporcionais.
Os exercícios referentes a grandezas diretamente e inversamente proporcionais estarão no Google Class. Posteriormente serão resolvidos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e dar um like aqui pra gente, para saber se você gostou ou não, ok? Obrigado!